proposta de Deus até para o nosso mundo hoje. Esse mundo que desagrega, esse mundo que ensina que as relações, elas podem ser fragmentadas, sem compromisso pleno, real, com quem você está se envolvendo, ou com quem você trabalha, ou com quem você professa talvez até a mesma fé, a mesma religião. O texto que nós lemos mostra um estilo de vida, um modo de ser no mundo, mas um modo de ser no mundo pautado em valores, em um comportamento pautado em uma compreensão daquilo que Deus deseja para com aqueles que se relacionam com Ele. O texto nos diz, irmãos, que Paulo ele fala aos presbíteros de Éfeso. Paulo está se despedindo dessa igreja. E a Bíblia diz que ele se aproxima dos presbíteros e ele fala do seu ministério, ele fala daquilo que ele havia feito naquela comunidade de cristãos. E ele diz que ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa e ensinar publicamente e também de casa em casa. Essa expressão ela é muito significativa quando nós lemos especialmente o Novo Testamento. Porque essa expressão, partiam pão de casa em casa. Eu sempre anunciei coisa proveitosa a esta igreja de casa em casa. Esta expressão, irmãos, mostra a qualidade de vida comunitária que a igreja neotestamentária vivia. Era uma igreja que acreditava nas relações humanas. Era uma igreja que acreditava que o Deus que os vocacionara para o discipulado era Deus, esse mesmo Deus havia chamado pessoas das mais variadas culturas, etnias e posições sociais, mas para viverem uma vida comunitária segundo o padrão do reino de Deus. Todos nós sabemos, e hoje de manhã isso foi falado na escola bíblica dominical, que a igreja cristã, na sua origem, era um projeto, humanamente falando, era um projeto fadado ao fracasso. Judeus e gentios, gentios e romanos, se nós pudermos fazer gregos e romanos, judeus e samaritanos. Como sendo tu mulher, como sendo tu judeu, digo, a mulher samaritana disse, como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Foram as palavras daquela mulher para com Jesus. Ou como aquela mulher sirofenícia que disse para Cristo, né? Mas até os cachorrinhos comem daquilo que se cai, as migalhas que se caem da mesa. Ou como o próprio João disse, Senhor, manda descer fogo do céu e consome todo esse povo. João falando a respeito de uma aldeia de samaritanos. Ou quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, quando as viúvas gregas estavam sendo esquecidas da porção diária, da alimentação e do sustento. De fato, a igreja cristã, humanamente falando, ela era o início de algo que não daria certo. Porque os conflitos, o modo de um ver o outro, o impuro, o bárbaro, o sem cultura, era tamanha que, humanamente falando, gregos e bárbaros, judeus e gentios, não poderiam viver, não poderiam se assentar na mesma mesa da fraternidade. O certo é que a igreja cristã aprendeu o valor da vida comunitária.
Paulo diz que ele anunciou publicamente e também de casa em casa tudo que Deus havia dado para ele. A partir do versículo 36, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai mostrar os frutos de uma vida comunitária, como Deus espera. A Bíblia diz que, tendo ele dito essas palavras e outras, eu resumi o texto, tendo ele dito essas palavras e outras palavras, a Bíblia diz que ele ajoelhou-se e orou. E ele orou com todos eles. Essas palavras elas são significativas porque elas reforçam o valor da vida comunitária que estava na mente do apóstolo Paulo e que residia na igreja neotestamentária. Ele se ajoelha, ele ora com todos e todos oram com ele. Então a palavra de Deus diz que houve grande pranto entre todos. Entre todos. Essas palavras que generalizam, que universalizam os sentimentos profundos, elas foram postas, irmãos, exatamente para mostrar a intensidade da vida comunitária da igreja de Éfeso. Ele se ajoelha, todos oram, todos choram, e abraçando afetuosamente Paulo, o beijavam. Se nós formos ver, é que todos oram, todos prantam, todos pranteiam, todos abraçam. E para ainda mostrar um valor ainda mais profundo neste quadro belo da vida cristã, Lucas ainda escreve afetuosamente. Afetuosamente. E para aprofundar mais todo esse quadro belíssimo da vida cristã, ele ainda diz assim, e o beijavam. Vocês percebem o verbo beijar? Qual é a ideia que o verbo beijar nos apresenta? Uma ideia de continuidade. Não é eles beijaram, que já seria muito significativo, mas quer dizer, eles beijavam e abraçavam, e não deixavam de abraçar, e não deixavam de orar. O que torna esse momento desejável para você, se é que é desejável? Será que é? Se é que é importante? O que pode nos motivar, irmãos, é exatamente virmos dominicalmente para este recinto sagrado. E não somente virmos dominicalmente para este recinto sagrado, mas o que deve fazer, irmãos, com que nós nos sintamos parte do outro, extensão do outro, enquanto a semana corre. Enquanto a semana corre. E quando sabemos que o outro está enfermo, e quando sabemos que o outro passa por tribulação, e quando sabemos que o outro está entristecido, quando o outro está enfraquecido, e nos sentimos comprometidos com esse que está entristecido, e nos sentimos também comprometidos com aquele que está doente, e nos sentimos também comprometidos em oração com aquele que está em crise, porque era exatamente essa a vida que a igreja neotestamentária vivia. Então aqui está a primeira verdade do texto, é que não existe verdadeira vida cristã madura sem envolvimento real com aqueles que professam a fé cristã. Que não existe vida espiritual madura, crescida, aprofundada nas Sagradas Escrituras, sem um envolvimento direto com aqueles
que igualmente professam a mesma esperança e a mesma fé em Cristo. E o quão difícil para nós, observem, irmãos, e o quão difícil para nós, hoje, na nossa geração, é nós aceitarmos isso. E eu costumo dizer, e eu creio que aqui é pertinente nós afirmarmos mais uma vez isto, que todos nós somos filhos da nossa geração, do nosso tempo. A maneira como nós pensamos é fruto de todos esses anos que nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso, entenda, perceba isso, essa sua vagarosidade, essa sua ou minha percepção e atitude de que eu posso ser cristão, eu posso amar a Deus intensamente, eu posso estar completamente comprometido com Cristo e saber o que é o Evangelho e ao mesmo tempo não ter nenhum compromisso com uma comunidade que professa a mesma fé em Cristo. Quando tu vives assim, é porque você é filho desse tempo. Como aquele sociólogo que disse, nós vivemos em um tempo em que as pessoas não buscam compromisso profundo e real nas suas relações. É um amor líquido, é uma atitude líquida, que ao sabor das circunstâncias vai se moldando, tomando várias formas. É preciso que nós despertemos, irmãos. É preciso que nós entendamos que quando nós lemos as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber sempre Deus enfatizando o mesmo princípio, que nós precisamos valorizar a vida comunitária e nós precisamos entregar a nossa vida a favor do povo de Deus. Quando Deus chamou Moisés no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que Moisés pastoreou aquele povo, Moisés cuidou daquele povo. E quando aquele povo, mesmo diante de tudo que Deus havia feito, aquele povo começou a se rebelar contra Deus, Deus disse, eu vou destruir esse povo e eu vou construir um novo povo através de ti, Moisés. E o que Moisés disse? Moisés, por amar o povo de Deus, a igreja de Deus, que no Antigo Testamento era Israel, ele orou a Deus e disse, Senhor, não mate esse povo, não consuma este povo. Se for para tirar a vida, tira a minha vida, mas não tire a vida desse povo. Então é esse sentimento profundo que nós temos que ter, irmãos, pelos irmãos que professam a mesma fé. Quando eu leio o texto aqui, eu vejo essa oração em comum acordo. Eu vejo esse grande pranto. Eu vejo esses abraços afetuosos. Eu vejo esses beijos contínuos de grande carinho e consideração para com Paulo. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu percebo que esse é o padrão de vida comunitária que Deus deseja que nós tenhamos. Mas aqui há um segundo ponto, além do valor à vida comunitária. A segunda verdade é que essa profundidade da vida comunitária, ela não pode ser alcançada, irmãos, sem vivência. Sem vivência não há abraço afetuoso. Sem vivência não há lágrimas. Sem vivência não há grande pranto. Não há, irmãos.
sentes saudade daquele com o qual tu estás apegado na alma. O afeto, a livre expressão de carinho, as palavras de auxílio, elas são fruto de uma vivência, de uma comunhão, como diz o apóstolo Paulo, em tudo eu anunciei coisa proveitosa a vocês, de casa em casa. Não pensemos que a mera reunião dominical pode gerar sentimentos profundos de afeto e amor entre nós. Não pode, irmãos. Todos nós sabemos que isso é um engano. É preciso tornar a vida comunitária mais rica. É preciso encontros e reencontros. É preciso histórias por contar. É preciso histórias e fatos que eu conheça de ti e tu conheces de mim, para que no dia que nós nos encontrarmos, nós temos o que dialogar. Mas quando nós não construímos relações, quando nós não nos doamos, quando nós não pegamos parte da nossa alma, entregamos para o outro parte do nosso coração, sem reservas, sem medo, essa parte do coração que o outro detém, que voluntariamente nós demos para que o outro administre, essa parte do coração, irmãos, que será a ponte para o diálogo, para o carinho, para o amor, para o afeto, para o beijo, para a saudade e para o pranto diante do outro. Então aqui, além de nós afirmarmos o valor da vida comunitária, nós lembramos que isso só pode ocorrer, esse valor, esse benefício, irmãos, quando nós nos dedicamos. Permita-me dizer aqui a vocês, com todo carinho e toda a palavra pastoral, é preciso que a nossa frequência na igreja seja mais frequência mais frequente. Que bonito seria, irmãos, os mesmos que estão aqui, se estivessem na escola bíblica dominical. Que alegria seria, irmãos, que todos os casais que estão aqui estivessem nos círculos de casais. Que bênção seria, irmãos, se todos os jovens que estão aqui estivessem ontem no segundo círculo de estudos do Jovem, dando continuidade ao nosso trabalho. Porque se nós fizéssemos, e se nós começarmos a praticar isso, irmãos, os benefícios virão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque esses tempos de encontros e reencontros que a graça divina concede a nós, é para nos curar, é para nos fortalecer, é para nos animar, é para trazer alento à nossa alma, é para alegrar o nosso coração. Ora, irmãos, todos nós sabemos disso, e eu tenho certeza que você, durante esses anos, tem experimentado coisas semelhantes na nossa comunidade. É preciso tornar esses momentos mais frequentes, porque essa é a vivência e a prática da vida cristã. Uma outra coisa eu gostaria de expor a vocês aqui. Eu gostaria de que nossos olhos fossem colocados no pranto, na lágrima, na tristeza. Alguém já disse com propriedade que aquele que vive muito sofre. E quem nesse
nessa vida, além de viver, decidir amar, muito mais sofrerá. Sofrerá a saudade. Porque a saudade é aquele sentimento que nos leva a um tempo de felicidade e paz. A saudade tem a propriedade de nos conduzir a um determinado momento da nossa vida e nos colocar com determinadas pessoas. E essas pessoas e essas circunstâncias que nós lembramos, elas aquecem o nosso coração. Elas tiram de nós lágrimas. E mesmo diante das lágrimas, nós podemos dizer pela saudade que vale a pena viver. Porque a saudade é um sentimento bonito. É algo que diz assim, foi significativo aquele momento. Mas aqui é que está o drama do ser humano. O ser humano não quer sofrer. E eu, diante desta realidade da fuga do ser humano por não querer sofrer, eu digo, antes sofrer amando do que nunca ter amado. É próprio do nosso tempo hoje, pessoas não quererem ter filhos, com medo de ter filhos. Mas trazer os filhos a este mundo é algo rodeado de sentimentos tão profundos, de alegria, de contentamento, de expectativas, de sonhos. Mas carrega consigo as preocupações daquele que ama. Mas eu vejo a minha menina, a Ágata, e as preocupações que a sua educação já demandam. Mas o que faremos? Negaremos à nossa alma a capacidade de amar? Não. Permitiremos que a nossa alma se torne um deserto? Certamente que não. Por que não pagar o ônus de amar, de conviver, de olhar para o outro e se ver no outro, parte de si no outro? Seria muito fácil, irmãos, aqueles que aqui convivem com esta comunidade, vir apenas dominicalmente e não conhecer ninguém. Mas que vida triste é essa? Eu opto por me alegrar. Eu opto por me alegrar. Eu decido por festejar o nascimento do filho do nosso irmão Francisco. Eu opto, e tu deves decidir, olhar para o outro lado e dizer, é o Nibney, eu conheço ele e a esposa, eu conheço ele, a esposa e a família que está aqui, e eu me alegro com o casamento dele, com as bênçãos que Deus tem dado para a família dele. Eu me alegro com aqueles que eu convivo na igreja do setor universitário, e eu vi como criança, andando, correndo por esta igreja. Os meus olhos brilham. Quando ontem, em uma mesa com pizza e Coca-Cola sem rato, lá estava a Rebequinha, 7 anos passaram, Rebeca. 7 anos. O Matusa,
Mateus, a Emília, né? O Manuel, que no mesmo dia, antes de nós sairmos, eu chamei ele de baixinho, e quando ele chegou perto de mim, eu disse, sai de mim. Gente, como não ficar emocionado com isso? Ver a Rebeca falando de psicologia, o Mateus falando de administração, e a gente discutindo sobre vários assuntos, e perceber que não são mais crianças, que cresceram. Que cresceram, gente. Eles cresceram, estão crescendo. Eu prefiro isso do que sentar do outro lado e olhar para a Rebeca e perguntar, o que é aquela menina? Depois de 7 anos. Eu prefiro me alegrar. Eu prefiro vê-los crescer. Eu prefiro me animar, eu prefiro me alegrar, vendo, exatamente, experimentando essa vida comunitária, no qual o outro não é estranho, o outro é parte de mim, da minha vida, da minha vida. É isso que Deus espera da gente, irmãos. Acompanhar apaixonadamente o desenvolvimento da nossa comunidade. E nos alegrarmos com as vitórias e com o crescimento, com a maturidade daqueles que pertencem à nossa igreja. Mas é claro que esse tipo de vida também traz constrangimento, que são as lágrimas. Mês passado eu passei lá perto da casa do nosso irmão Isaías. Eu passei por lá. De moto. Mas eu prefiro chorar de saudade dele do que não saber do nome dele. Gente, isso não é o cristianismo? Isso é o cristianismo, irmãos. Eu faço um apelo a você. Eu faço um apelo a mim. Para que eu não me conforme ao sistema desse mundo. Que o meu amor não seja líquido. Que o meu cristianismo não seja instável. Que eu passe pelo constrangimento da saudade, do luto. Ou que eu passe pela grande alegria de ver os meus irmãos prosperando em todas as coisas. E eu sabendo qual é o nome e qual é a história de cada um deles. Porque isso é a vida cristã. Isso é a vida cristã. Durante esse ano, irmãos, o tema da nossa igreja é a Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade. Não existe cristianismo sem vivência. Não existe cristianismo sem compromisso um com os outros, irmãos. O amor é prático. O amor se doa. Quem ama deseja estar juntos. Vocês já viram esse casal aqui? O quanto eles ficam se pegando. Quem está assistindo na televisão é estranho, né? Mas o quanto eles ficam. Claro, vocês já perceberam isso, né? Então aqui, ali, sentou. Quando um para, o outro, eu estou aqui. Aí a coisa bonitinha ali, ó, aquele casalzinho lá. E a amizade, irmãos, entre os irmãos, meus amados, só existe um modo de ser igreja neste mundo, é amando e sendo amado, é convivendo, é se comprometendo, é indo ao encontro.
abençoando com aquilo que Deus tem dado e ao mesmo tempo sendo abençoado. Aqui eu vejo Paulo sendo profundamente confortado. Paulo está sendo animado. Ele sabe que daquela viagem para frente, coisas difíceis viriam sobre ele. Mas eu fico imaginando, irmãos, que esse momento de despedida, Deus proporcionou a Paulo para que ele tivesse forte alento. Mesmo diante da adversidade, ele poderia lembrar, olhar para trás e diz: eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma igreja, e essa minha igreja me ama e eu estou também comprometido com ela. Meus amados, que este ano, que nós possamos ainda muito mais estarmos comprometidos com o povo de Deus, com a família de Deus. Não se evada, se aproxime da gente. Viva a vida comunitária. Nós queremos você e nós precisamos de você. Assim como também você, como cristão, também precisa de uma vida comunitária. Nesta noite, eu sei que nesta noite existem pessoas que estão, durante esses últimos dias, passando por algumas tribulações. Algumas pessoas que estão tristes, ou algumas pessoas que estão preocupadas. E às vezes não é nem consigo, é com outras pessoas. Eu quero fazer aqui um convite aqui. Eu gostaria que pelo menos nesta noite, de uma forma simbólica, que nós vivêssemos um pouco aquilo que está escrito aqui no texto de Atos dos Apóstolos. Quem nesta noite precisa de oração? Se você nesta noite, você precisa de oração, de uma coisa muito específica, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu gostaria de orar por você. Se você deseja, venha na frente. Gostaria de orar por você. Eu sei que existem pessoas que estão precisando de oração e eu creio que nós podemos orar exatamente por essas pessoas e como família da fé nós podemos dispensar essa graça, essa bênção sobre essas pessoas, tá? Se você precisa, vem aqui à frente. Primeiramente, quem precisa de oração? Eu gostaria que vocês ficassem bem pertinho, bem pertinho. Obrigado, meu irmão. Mais perto, bem pertinho. Tá bom? Bem pertinho. Mais pertinho, tem espaço aqui. Ai, ai, muito bem. Você precisa de oração, né? Agora eu quero fazer um convite para os irmãos que ficaram sentados. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, que vocês saíssem do banco de vocês e vocês ficassem perto desses irmãos que precisam de oração, tá bom? Pode vir, pode vir, pode vir, levanta e vem. Esses são os que precisam de oração. E eu gostaria que nós vamos orar. Os que precisam de oração vão receber oração. Vão receber oração de quem? Dos irmãos que estavam sentados. Faz um paralelo, né, com os presbíteros, né? Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a Deus esta graça, irmãos. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus a sua luta, a sua dor, a sua angústia. Deus está no nosso meio, irmãos. O mesmo Deus que esteve naquele momento de graça na vida de Paulo. Paulo sabia que ele viajaria e ele teria grandes tribulações. Então ele se ajoelhou e orou. E juntamente com ele os presbíteros. Pai, o teu povo está no teu altar, Senhor, e clama por ti. Este povo reconhece que necessita da sabedoria do alto, da intervenção da tua providência, da manifestação da tua glória na vida de cada um deles, Senhor. É um povo pobre e necessitado, mas que confia em ti, Senhor. São pessoas que não têm constrangimento nenhum em reconhecer
Eles precisam de Ti, e clamam pela intervenção do Senhor sobre a vida deles. Os irmãos que ficaram nos bancos, Senhor, eles estão orando e intercedendo por aqueles que vieram à frente. Eles estão cumprindo a função sacerdotal de orar por aqueles que necessitam. Pai, que essa vida comunitária seja frutífera no nosso meio, Senhor. Que seja viva no nosso meio, Senhor. Que nunca falte na nossa vida comunitária alguém para estar, Senhor Deus, na nossa retaguarda, orando por nós. Nos colocando, Senhor, diante do Teu altar. Se colocando na brecha para orar a nosso favor, Senhor. E que no tempo da adversidade, quando estes que oram hoje estiverem necessitados, Pai, que aqueles que vierem também no Teu altar também se voltem favoravelmente em direção deles e roguem do Senhor a intervenção do Teu poder sobre as suas vidas, Pai. Senhor, no nome de Cristo Jesus, torna a nossa vida comunitária, Senhor Deus, abençoadora. Senhor, que nós sintamos desejo profundo por termos essa vida comunitária diária, Senhor Deus, com o nosso irmão da fé. Porque sabemos, Pai, que é neste âmbito de vida comunitária viva, Senhor Deus, é que o Senhor ordena a Tua bênção e a vida para sempre, Senhor. Ensina-nos a investirmos a nossa vida na vida do nosso irmão, Pai. E, Senhor, no nome de Cristo Jesus, dar, amado Pai, aos Teus filhos, neste momento, que vieram no Teu altar, a intervenção da Tua graça, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Nós estamos orando por cada pedido, por cada súplica que se faz agora diante do Senhor. Aos que passam por enfermidades, Pai de misericórdia, dá uma palavra de ordem, Senhor, e dar aos Teus filhos essa intervenção de cura. Aqueles que passam, Senhor Deus, por tempos de angústia e de sofrimento, além da capacidade de carregar, Senhor, ministra o Teu bálsamo, o bálsamo do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo aquela paz que excede a todo entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aos desesperançados, aos tristes, Pai, dar a eles, Senhor, a percepção clara do Teu amor e da Tua bondade, Senhor, para que em tudo eles sejam fortalecidos. Ó Senhor Jesus, assim que nós oramos, para o bem do Teu povo, Senhor, e acima de tudo para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos, que Deus nos abençoe. A mesma graça que repousou sobre a vida de Paulo, quando os presbíteros oraram a favor dele, também se cumpra na nossa vida. Que sejamos confortados e que confortemos. Que sejamos animados e que nos animemos uns aos outros, como diz as Sagradas Escrituras. Palavra, nosso irmão reverendo Wellington. Como parte desse relacionamento, e talvez o início dele, conhecermos uns aos outros e chamarmos uns pelos outros, ou uns aos outros pelo nome. Um processo natural e queremos inicial do conhecimento mútuo. Então nós não queremos constrangê-lo, você que nos visita nessa noite, mas nós gostaríamos de apresentá-lo ou apresentá-la pelo nome. A Letícia, se você quiser ficar em pé onde você estiver, tá? Para que a igreja conheça melhor. E aqueles que forem da igreja, que estiverem próximos aí, tá? Cumprimentem, deem um abraço, saudando, né? A Andressa, que está conosco também. Lildemar. A Lohane. A
a Milena e o Ítalo. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, nós nos alegramos por sua presença. O nosso desejo é que, se o Senhor assim confirmar no seu coração, que você não só esteja aqui como visitante, mas que você deseje estar aqui conosco como membro desta comunidade, para juntos, como uma só família, podermos servir ao Senhor e crescermos juntos no conhecimento do Senhor, do Evangelho, e levarmos o Evangelho do Senhor Jesus a outras pessoas. Os avisos estão sendo apresentados, fiquem atentos, aqueles que pegaram o boletim também, receberam o boletim, alguns avisos mais importantes também estão no nosso boletim, para que você tenha ciência das atividades, no decorrer da semana, você se programe, para estar nessas atividades, mas muito mais do que estar nas atividades, que você se programe para poder, nesses momentos, nesses dias e horários que estão programados, você possa estar conosco, com os irmãos, com a igreja, em comunhão. Muito mais do que vir para uma programação